Oiê, sou Mariana Junqueira do Meu Colorido Terraço e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu batizei de concreto rendado. É uma técnica que você utiliza cimento e que vai conseguir fazer com tranquilidade aí na sua casa, vai utilizar poucos materiais, com baixo custo e vai produzir peças super diferenciadas e sofisticadas. Para receber mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar um joinha para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Então é isso. Também me segue no Instagram, Meu Colorido Terraço, para ficar por dentro de tudo que eu posto por lá e para receber muitas inspirações diárias. Vamos começar? Bom, chega a hora então da gente colocar a mão na massa e aprender essa técnica que eu falei para vocês, que eu chamei de concreto rendado. Como eu falei, uma técnica muito simples, a gente vai utilizar de material aqui cimento. Aqui eu vou utilizar o cimento branco, mas você poderia muito bem estar utilizando o cimento cinza, tá? Mas eu vou usar o cimento estrutural branco, areia fina lavada, água, aditivo plastificante e só. E o molde, é claro, né? Então são poucos materiais que vão ser utilizados e o que vai proporcionar esse efeito, né, nessa peça vai ser a renda. Aqui eu trouxe para você um tipo de renda que é comprada de metro. Eu não sei se na sua região é chamada assim, mas aqui, se eu não me engano, se chama gripir. Quando eu fui atrás de rendas, eu queria rendas de metro, que fizessem roupas mesmo maiores, assim, mas não encontrei. Aí me ofereceram esse estilo aqui, eu achei que funcionaria bem. E fiz também um outro teste para esses vasos maiores, que vão estar aparecendo aqui para vocês também de pertinho, com uns tecidos que são utilizados para cortinas de cozinha. Vocês vão até ver que tem até uma vaquinha, uma galinhazinha, ó, tá vendo? Esses tecidos aqui eu comprei de metro e recortei para fazer esse tipo de trabalho também. Então são algumas opções que eu tô mostrando para vocês, todas as opções que são válidas, que eu já tentei, testei e deu certo para fazer esse tipo de peça, tá? Agora eu vou mostrar aqui pertinho para vocês o vaso exatamente que nós vamos reproduzir aqui na aula. Nós vamos mostrar aqui para vocês aqui na frente, com os detalhes, para vocês verem quão lindo e sofisticado fica uma peça com uma técnica tão simples e com poucos materiais sendo utilizados, né? Bom, vamos lá. Aqui eu deixei separadinho o refratário para a gente fazer a mistura da massa. O cimento estrutural branco já está pesado e peneirado na quantidade que eu vou precisar. E a areia lavada e peneirada também. Areia lavada é o nome dela, tá? Você não vai precisar lavar. Quando você for procurar num depósito de material de construção, você vai procurar por areia lavada fina. E aqui eu peneiro porque sempre tem umas pedrinhas no meio e eu gosto de tirar, tá bom? Então aqui a quantidade de areia vai ser na proporção de 30%. Então dessa massa aqui que a gente vai fazer, 70% vai ser constituído por cimento, 30% vai ser constituído de areia, tá bom? A quantidade de água normalmente varia de 30% a 40%, mas vai depender também da temperatura da sua região, do tempo, tudo. Então você vai colocando aos pouquinhos, você vai observar como eu vou fazer aqui, vai colocando aos pouquinhos, vendo a textura e eu vou mostrar para vocês qual é a textura que fica bacana, tá bom? Então esses são os materiais que a gente vai utilizar. Eu separei aqui um molde, que é uma Tupperware, que vem até com potinho, né? Que eu comprei em uma loja de utilidades domésticas mesmo. É um pote plástico que é flexível assim, ele é firme, mas ele é flexível, então é um pote que é fácil de fazer o desmolde. Essa é uma observação importante para eu falar para vocês. É sempre importante que você escolha um molde com material flexível para facilitar o desmolde, tá? Que por mais que existam técnicas de fazer o desmolde, esquentando a parte de fora, resfriando o contramolde para retirar, se você utilizar um molde flexível, vai facilitar, vai evitar desgaste desnecessário, tá bom? Então eu sempre opto por moldes flexíveis de plástico especialmente. Moldes de metal ou de vidro são moldes muito difíceis de serem desmoldados, tá bom? Bom, então eu vou usar esse potinho aqui como molde para fazer aquele vaso que eu mostrei aqui para vocês, esse com as flores secas que foram mostradas para vocês. Esse vai ser o molde, e de contramolde vou usar essa embalagem aqui, esse potinho, que são potes descartáveis, mas que eu utilizo por várias vezes, tá? Então, eles são chamados de descartáveis, mas você vai poder utilizar eles. E nós vamos utilizar esse como molde e esse como contramolde. Bom, aqui a renda que eu escolhi foi essa renda aqui. Então, como a gente vai fazer? Você pode primeiro pegar uma fita métrica
e medir essa parte interna, né, essa circunferência interna, e depois fazer o corte da sua renda para que ela cubra a parte interna total do molde, ou você pode simplesmente colocar a sua renda aqui, medir e marcar e fazer o corte, tá? Para que ela fique mais certinha, ideal que você pegue uma fita métrica e faça a medição. Aqui eu já deixei ela cortadinha no tamanho certo que eu vou precisar, tá bom? E o primeiro passo que a gente vai fazer para não esquecer é passar um desmoldante, que é para facilitar o desmolde da peça para tirar a peça do molde e também para facilitar tirar a renda, tá? Então essa material desmoldante, que pode ser vaselina sólida, que é o caso aqui eu utilizo, ou óleo vegetal de cozinha, vai ser importante para essas duas coisas, para fazer o desmolde da peça e para retirar a renda que vai ser colocada na peça. Bom, então agora nós vamos começar o processo efetivamente. Eu vou pegar o meu potinho, vou passar a vaselina sólida, lembrando que você pode utilizar um óleo de cozinha, se tiver aí. Eu vou então passar toda na parte interna, tá? Como se você estivesse untando uma forma para fazer um bolo. Você vai passar em todo o recipiente. Não precisa economizar não, pode passar bastante, porque nesse caso a gente vai precisar tirar uma renda que vai ficar incorporada no cimento, tá? Então você pode passar bastante em toda a parte interna, tá? Passou tudo, você precisa passar também no contramolde, que é o potezinho que vai entrar aqui e que vai fazer o formato do vaso. Então, nessa parte de fora, você vai passar, que eu já tinha passado, tá? Mas só para mostrar para vocês, toda na parte lateral, na parte de baixo, em tudo. Toda a parte do contramolde tem que estar besuntada mesmo, tá? Bom, aqui uma coisa que eu faço. A renda que eu vou usar, eu vou passar vaselina nela também, tá bom? Porque o cimento, depois que endurece, fica bem duro. Então, por mais que a gente tente deixar um tempo para que o cimento não faça a cura total e retire essa renda, é importante que a gente facilite esse processo. Então, eu vou pegar aqui, e vou passar, tá? Sem nenhum segredo. Passa também a vaselina ou óleo nos dois lados da renda, tá? Passa, vou virar, vou passar do outro lado também. Isso vai facilitar também que essa renda fique mais paradinha no nosso molde, tá? Vamos lá. Então tá, essa parte já tá finalizada. Eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Não tem problema que a gente passou antes, não vai secar, nada disso. E agora nós vamos fazer a massa. E vocês vão ver como é simples. Bom, aqui peguei aqui meu refratário. Vou colocar o meu cimento estrutural branco. Aqui vocês podem perguntar, e a quantidade? Bom, como vocês nunca fizeram, você vai precisar saber a quantidade de massa de cada refratário, né? Então, de repente, você consegue ver que um pote, sei lá, de 2 litros, você vai fazer um cálculo médio, mas você faz um pouquinho de massa, já deixa preparado o seu material do lado, caso seja necessário, você faz um pouquinho mais e enche o seu refratário. Isso daí, a primeira vez que você faz uma peça, sempre é uma questão de teste, tá? Então aqui eu já deixei separadinho porque é uma peça que eu já fiz, já sei a quantidade de massa que vai ser necessária. Mas você vai precisar ir estudar de acordo com o que você tiver disponível. Bom, então eu vou colocar aqui o meu cimento estrutural branco, que já tá pesado e peneirado. Vou pegar aqui a minha areia, na proporção de 30%, que já foi peneirada também, e vou colocar. Esses dois materiais aqui, que são secos, a gente vai misturar. Então, eu vou incorporar esse material e deixar tudo bem misturadinho. Como a gente faz na cozinha mesmo. Primeiro a gente mistura os materiais secos, né? E depois incorpora o que for líquido. Bom, então aqui eu vou misturar, deixar bem uniforme, uma massinha homogênea. Vou deixar aqui do ladinho. Vou pegar a minha água, que é água normal, de torneira. E vou dar alguns pingos de aditivo plastificante, que esse é um material importante, que ele vai... Ui, caiu muito, mas não tem uma necessidade de ter muito, tá? Aqui você poderia colocar 3 gotinhas, seria o suficiente. Mas aí você vai misturar. Esse material é importante para diminuir a concentração de água do cimento e para deixar a massa mais elástica, mais flexível, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Incorporar isso aqui, tá bom? Eu vou colocar a água aqui aos pouquinhos e vou mexendo. É o ideal que você coloque aos poucos, para que não
fique uma massa muito mole, tá? É melhor você colocar aos poucos e depois ter necessidade de colocar mais, do que depois você precisar, de repente, colocar mais cimento, um cimento que você não utilizaria, que depois é uma massa que vai sobrar, tá bom? Aqui eu cheguei no ponto que eu queria, adicionei a água, fui mexendo, vocês puderam ver de pertinho ali como que tá a textura da massa. Aqui eu vou erguer para que vocês visualizem bem como é a textura que eu considero que seja a melhor textura, tá? Ó, você coloca na colher, ela não cai de repente, você precisa dar uma chacoalhadinha assim para que ela cair, tá bom? Então essa é a textura que eu gosto de trabalhar com cimento. Aqui você pode me perguntar, mas posso fazer com argamassa, AC3, por exemplo? Pode, já fiz, deu certo sim. É que eu gosto mais de trabalhar com o cimento estrutural branco misturado com areia, tá bom? Mas você pode fazer esse mesmo processo que a gente está fazendo aqui, utilizando a argamassa, AC2 ou AC3, tá bom? Bom, aqui eu já deixei tudo pronto e, gente, o processo é esse. Agora o que a gente tem que fazer? Pegar esse refratário que já está untado, todo melecadinho com a vaselina ou com óleo de cozinha. A gente vai pegar a nossa renda que também já está untadinha e vai envolver esse pote na parte interna dele. Eu vou colocando aqui, vocês vão conseguir ver de pertinho. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí colocamos a rendinha na parte interna toda. Ela ficou coladinha porque a vaselina ou o óleo vai segurar ela ali. Claro que a gente vai ter que ficar só tomando cuidado para que ela fique na posição que a gente quer. Aqui no caso desse vaso que eu fiz para vocês, eu quis que a renda pegasse ele inteiro. Então eu não enchi o vaso muito porque eu não queria que ficasse nenhuma parte sem a renda. Diferente desses outros vasos aqui do lado que eu coloquei só recortes de renda. Então fica um efeito igualmente muito bonito, tá? Então fica a seu critério fazer como achar melhor, tá bom? Aqui eu quis mostrar para vocês duas opções diferentes. Recortando, colocando a renda só em algumas partes ou colocando a renda na parte inteira do vaso. Bom, feito isso, é hora de colocar a massa e praticamente acabou o processo. Vamos lá. Eu vou colocando devagarinho para não movimentar muito essa renda e agora vocês vão conseguir ver aqui de pertinho como eu vou fazer, tá bom? Aqui coloquei toda a minha massa. Vou aqui dar uma cuidadinha para posicionar a renda para que fique do jeitinho que eu quero. Vou dar umas batidinhas laterais para que o cimento preencha todos os espacinhos e para que algumas bolhas que se formem
elas subam e o cimento fique com uma quantidade não muito grande de bolinhas. É normal que o cimento fique com furinhos, tá? É uma característica natural do cimento, mas a gente sempre gosta de dar essas batidinhas, tanto para assentar a massa, quanto para diminuir a quantidade de furinhos, tá bom? Feito isso, o processo praticamente está finalizado, tá? Aqui eu vou pegar meu contramolde que já está untadinho, vou colocar ele e vou afundar. Vocês vão conseguir ver de perto. Eu vou deixar separado também um pouquinho de areia para colocar dentro desse contramolde. Isso é bem importante, pode ser areia, pode ser arroz, pode ser pedrinha brita. Isso é para fazer um pezinho, para manter esse contramolde bem paradinho, para não ficar torto depois, sabe? O nosso vasinho. Então, nesse começo, enquanto a massa ainda tá, né, tá molhadinha, é importante a gente fazer esse processo. Bom, feito esse processo, então vocês viram que eu peguei e posicionei a minha renda na parte interna do molde, toda com a vaselina ou com óleo. Fui colocando a minha massa prontinha, aos poucos, para a rendinha não sair do lugar. Aos pouquinhos fui dando pequenas batidinhas na lateral. Coloquei a massa até aqui, mais ou menos, porque eu queria, como eu falei para vocês, eu queria que a minha renda pegasse o vaso inteiro. Então, eu não subi a minha massa até o topo. Deixei até uma quantidade aqui para que quando eu colocasse o contramolde ela subisse um pouquinho, mas não subisse muito, tá? Então aqui posicionei, depois que eu coloquei meu contramolde, coloquei areia para fazer um pezinho e o contramolde não subir, tá? Para ficar na profundidade que eu queria e para que não mexesse. Dei outras batidinhas e pronto. O vaso foi feito e agora a gente vai precisar esperar o processo dele. Ele vai precisar ficar aqui. Normalmente a gente consegue fazer o desmolde das peças a partir de 24 horas, tá? Mas isso tudo depende, é claro, do seu clima. Se você tiver num clima muito chuvoso aí na sua região, é importante que você demore um pouquinho mais para tirar do molde. Aqui eu fiz todos os testes que eu fiz com um clima bem quente, tá? Então o que eu fiz? Com 24 horas eu tirei do molde e depois de 48 horas eu fiz a retirada da renda, que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer, tá bom? Como eu disse, tudo vai depender do seu clima. Aqui para mim funcionou bem retirando a renda com 48 horas. Eu já fiz os testes retirando a renda com 24 horas, que eu pensei, com a massa mais molinha vai ficar mais fácil de retirar a renda. Mas no processo que eu fiz aqui, não percebi que os resultados ficaram tão legais, porque a massa estava muito molinha ainda e ao retirar a renda, eu percebia que não ficava as formas da renda como eu gostaria, ela acabava esfarelando muito. Então, com 48 horas eu achei que o resultado ficou bem bacana e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bom, deixar isso daqui descansar então. Bom, aqui eu já tenho um vaso prontinho que eu já deixei do jeito para fazer o desmolde para vocês. E aqui você pode fazer a retirada da renda com a mão ou com uma pinça, tá? A pinça vai te auxiliar se a renda for fininha, fica mais fácil de você retirar. O importante é que você deixa sempre alguma partezinha da renda visível para você enxergar, saber onde ela tá bom? Então, por exemplo, aqui nas beirinhas, como eu deixei, eu consigo visualizar onde ela tá e vai ser onde eu vou fazer a pega delas. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como que a gente vai fazer esse desmolde, que nada mais é que puxar essa renda com cuidado para ir vendo o formato dela ficando na peça, mas tem que ser com cuidado para ela não sair muitos pedacinhos. Bom, eu vou mostrar para vocês de pertinho.
Bom, vocês vejam que é um processo simples, você vai precisar puxar com uma certa força sim, não é uma coisa que vai sair que nem manteiga, ele vai precisar empregar uma forcinha e vai sair farelo sim, porque é impossível, o cimento é um material que reage dessa forma mesmo. O que eu falo para vocês, ele vai pegar a forma da renda, mas muito dos buraquinhos ou das formas que vão se formar não vão ficar exatamente como a renda, porque muitos dos desenhos vão acabar se soltando nesse processo de retirada da renda. Mas o resultado final fica incrível, eu pelo menos achei fantástico, fica muito bonito mesmo, fica super sofisticado. Aqui eu fiz branco, mas você pode fazer na cor que você quiser. Nesses outros exemplos que eu fiz aqui para vocês do lado, eu adicionei um pouquinho de pigmento marrom e ficou muito legal também. Essa renda que eu utilizei aqui, que eu fiz um recorte, né, para que ela ficasse dessa forma. Eu vou mostrar para vocês como que eu achei que ficou mais fácil de fazer a retirada. Vou mostrar no vaso grande. É a mesma renda que eu utilizei nesse pequeno, eu usei nesse grande. E o que eu fiz? Deixa eu só achar aqui. Ó, eu fiz vários recortes, né? Tá vendo? Então não foi uma renda de uma vez. Eu recortei aquela cortina que eu mostrei para vocês. Não é esse formato aqui. É um outro molde que ficou lá para lavar. Mas só para vocês entenderem. Eu coloquei a parte que eu queria que ficasse o desenho aqui e deixei um pedaço dela virada para dentro, solta. Porque dessa forma, quando ela secou, aqui tinha vamos supor que aqui, só para vocês imaginarem, aqui fora estava o molde, né? Então eu coloquei essa renda, como a gente fez aqui, e deixei uma parte jogada para dentro. Quando esse cimento secou, como eu fiz? Eu peguei essa parte que estava para cima e puxei. Ficou bem fácil de fazer a retirada dessa renda e de fazer esse desenho. E olha como que ficou bonito, né? Aqui, inclusive, eu fiz uma coisinha diferente. Nesses espacinhos aqui, que não tem o desenho da renda, eu dei uma lixadinha de leve com uma lixa d'água. Eu utilizei aqui a lixa 180. Peguei a lixa d'água e dei uma lixadinha, porque eu gosto desse efeito de aparecer um pouquinho da areinha. Então, nessa parte ficou o desenho da renda e aqui ficou uma textura um pouquinho mais rústica com a aspereza da areinha. Esse aqui eu fiz com a mesma renda, mas eu optei por não lixar para vocês verem como ficaria. Então, ali lixado e aqui sem lixar. São dois efeitos diferentes que ficam igualmente legais. Então, fica a opção para vocês de acabamento, né? Até outra questão de acabamento, essa parte de cima do vaso depois, caso você queira, você pode pegar uma lixazinha d'água e lixar aqui em volta para fazer o acabamento, né? Você coloca a peça submersa na água, pega uma lixa d'água e faz o acabamento só para tirar eventuais quinas, alguma aspereza que possa te incomodar, você pode fazer esse acabamento e a sua peça vai ficar perfeita. Feito todo esse processo, seu vaso já está pronto. E aí você pode falar, e a impermeabilização? Bom, a impermeabilização, caso você nunca tenha trabalhado com cimento, é uma etapa que é importante para proteger a sua peça. Tanto a parte interna, por se tratar de um vaso, é importante que você passe um impermeabilizante, porque você vai colocar uma planta, né, que vai entrar em contato com água, então é importante você impermeabilizar para manter essa peça intacta. E na parte externa também, para evitar que haja impregnação de algum líquido ou de sujeira mesmo, o impermeabilizante vai evitar isso, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, caso você queira, você pode impermeabilizar. Se você for fazer essa peça só para sua casa e não quiser adquirir o produto para isso, não tem problema, né? Mas caso você queira disponibilizar para venda ou presentear, eu recomendo que passe um hidrofugante ou uma resina acrílica. São materiais para você impermeabilizar tanto a parte interna quanto a parte externa. Lembrando que todas as etapas, a forma de impermeabilização, a marca dos produtos que eu utilizo estão no meu curso, bem como todas as outras etapas, de uma forma bem pausada e detalhada. E é isso, caso você tenha interesse em aprender tantas outras técnicas como essa, eu estou à disposição. O meu curso já está com as inscrições abertas. E é isso aí, espero que tenham gostado dessa aula e pretendo criar muitas outras aulas diferentes dessa para dar ideias de técnicas novas para vocês. Se você quiser aprender novas técnicas como essa, então aproveita e já me segue aqui no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações no sininho e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vai aparecer por aqui.